Da gestão financeira. Artigo 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Parágrafo 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros ordinários do Orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Parágrafo 4º. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios, constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos. Caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no Orçamento da Seguridade Social. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Inciso 1. Perfil demográfico da região. Inciso 2. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. Inciso 3. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Inciso 4. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Inciso 5. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Inciso 6. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Inciso 7. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Parágrafo 2º. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo, e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Capítulo 3. Do Planejamento e do Orçamento. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política da saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Parágrafo 1º. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS). E seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Parágrafo 2º. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde
em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Artigo 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Das disposições finais e transitórias. Artigo 39, parágrafo 5. A cessão de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde SUS será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Parágrafo 6º. Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS ou eventualmente pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontre, mediante simples termo de recebimento. Parágrafo 8º. O acesso aos serviços de informática e bases de dados mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias, epidemiológicas, médico-hospitalares. Artigo 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. Artigo 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Artigo 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde SUS mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Parágrafo 1º. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde SUS, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Parágrafo 2º. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde SUS conforme se dispuser em convênio, que para esse fim for firmado. Artigo 46. O Sistema Único de Saúde SUS estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, Distrito Federal e municípios e às empresas nacionais. Artigo 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde SUS, organizará, no prazo de 2 anos, um Sistema Nacional de Informações de Saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Artigo 50. Os convênios entre a União, os Estados e os municípios, celebrados para implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, Código Penal, artigo 315, a utilização de recursos financeiros
no Sistema Único de Saúde SUS em finalidades diversas das previstas nesta lei. Artigo 53-A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem, e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 55. São revogadas a Lei 2.312, a Lei 6.229 e demais disposições em contrário.